Glória a Jesus, boa noite aos irmãos, boa noite aos irmãos, paz do Senhor, amém? Pode se assentar, boa noite para você que se encontra em casa, pelo YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida também. Você que tem a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir comigo, por favor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, versículo de número 24. Você que encontrou diz amém. Vou estar lendo. Diz assim o texto sagrado: apresentou-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormia os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Versículo 27. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse-lhe: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Versículo 30. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio, e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Agora vamos ler a partir do versículo 36, desse mesmo capítulo. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa, e vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso, ou filho do diabo. Versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Versículo 40. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que escandaliza e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 43. Então os justos brilharão com o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Igreja do Senhor Jesus, servos e servas do Senhor. O texto que agora acabamos de fazermos menção é um texto muito conhecido por nós. Jesus vai contar a parábola do joio e do trigo. É interessante que, se nós fazermos uma observação, nós vamos conseguir perceber que, dentro desta parábola,
Existem respostas para muitos dos nossos questionamentos. É bem verdade, e eu falo isso, irmão, sem sombra de dúvida. Quem nunca se fez uma pergunta ou se indagou no seu coração, olhando para a igreja no geral, e se perguntou dizendo: Senhor, por que tantos escândalos? Senhor, por que tantas pessoas brincam na sua presença? Existe uma frase que nós brincamos muito com ela, e é uma realidade, onde muitos vai dizer que o diabo não brinca de ser diabo, e existe crentes brincando de ser crentes. Quem nunca se perguntou: Senhor, o fulano assume o altar da sua casa, o cicrano pega o microfone da tua casa, seja para pregar, seja para aqui estar louvando ou tocando um instrumento, mas ele vive uma vida à la vontade, ele vive uma vida de qualquer maneira, ele vive uma vida não de um salvo no Senhor, ele vive uma vida ímpia, ele não demonstra uma piedade, ele não demonstra que ele foi regenerado, ela não demonstra que foi alcançado pelo Senhor. E dentro desta parábola que Jesus vai contar, nós vamos encontrar esta resposta que tanto permeia os nossos corações. Por que fulano não sai? Por que cicrano não desce do altar? Cicrano vive uma vida dupla, Bertano vive uma vida de duas faces. E essa parábola, ela tem essa resposta para mim e para você. Essa parábola que Jesus conta, ela é a segunda parábola que são chamados a parábolas do reino. Jesus vai tratar uma série de parábolas acerca do seu reino. Porque, irmão, se tem uma coisa que Jesus falou, foi acerca do seu reino. Se tem algo que ele sempre alertava os seus discípulos, era acerca do seu reino e do reino do seu inimigo. Repita comigo: existe dois reinos. Mais forte, por favor: existe dois reinos. E eu quero lhe fazer uma pergunta: qual reino que nós estamos fazendo parte? Do reino de Deus ou do reino de Satanás? Essa parábola é a parábola que vai ser usada como base para ser formulada uma das principais doutrinas bíblicas, que é a doutrina da igreja visível e da igreja invisível. Como assim, Marcos Paulo? A igreja visível, ela é formada por todos aqueles que um dia, visivelmente falando, aceitou Jesus. Ele confessou publicamente para todos, através do batismo, através da aceitação, vindo na frente da congregação e dizendo que aceita a pessoa de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a igreja visível. A igreja visível, ela é constituída por todos aqueles que diz hoje que são cristãos, ou que se diz ser gospels, ou que se diz ser evangélico, como você queira melhor entender. Mas a igreja invisível, ela é formada, ou ela é formalizada por aqueles que foram eleitos, por aqueles que um dia teve um encontro verdadeiro com Jesus, por aqueles que um dia, sem estar brincando na presença de Deus, por aqueles que um dia olharam para a cruz de Cristo e disseram, como o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E eu acredito que vale a pena ressalva que essa igreja invisível, o único que tem acesso a ela, pastor, é o Deus triuno. O único irmão Hélio, diácono Hélio, que tem o conhecimento dessa igreja invisível é a pessoa de Jesus. Você quer ver um exemplo? Quem não se lembra de Apocalipse? Quando João é levado para a ilha de Pátimos, porque uma perseguição havia se levantado. João, o último apóstolo, ele é lançado naquela ilha, e diz a Bíblia que ele cai como morto, e diz a palavra de Deus que Deus vai falar com João, e você conhece a história. Deus vai dar a visão para João das 7 igrejas da Ásia, mas o que me chama a minha atenção é que dentro dessas 7 igrejas, você pode ler na sua casa depois, sempre você vai ver escrito: conheço as tuas obras. Jesus é o dono da igreja invisível. Jesus é dono dos eleitos. Jesus é dono daqueles que realmente nasceram de novo. Jesus é o dono, é o Senhor daqueles que realmente vivem uma vida piedosa, vivem uma vida de santidade, irmão. Não estou falando aqui de perfeição, de ser perfeito, homens e mulheres que não erram, não. Homens arrependidos de fatos e de verdades. E essa igreja, irmão, o único que tem acesso a ela, ou conhecimento a ela, é a pessoa de Jesus. Então aqui nós já conseguimos enxergar que a igreja, ela é constituída, ela é formalizada por 2 povos, salvos e não salvos. Sabe qual é a dura realidade dessa parábola? Que neste exato momento aqui, existem pessoas que foram salvas, mas existem pessoas que não foram salvas no Senhor. Sabe qual é a dura realidade dessa parábola? É que existem pessoas que vão passar anos e anos na igreja. Marcos Paulo, me explica melhor, irmão, é simples. Existem pessoas que seguem o padrão da religião. Ele ou ela é cumpridor da religiosidade. Segue os preceitos, segue o que o pastor impõe, segue o que a igreja pede, mas não consegue seguir ou fazer o que Jesus pediu. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo para mim e para você, Igreja Batista Reviver, o que nós somos no reino de Deus: joio ou trigo? Nós vamos ver também que essa parábola nos ensina que existe 2 tipos de semeador. O primeiro semeador é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que comprou o seu povo por um alto preço. Existe o outro semeador, que é Satanás. Nós vamos aprender também nessa parábola que existe 2 tipos de ceifas. Existe aqueles que naquele grande dia, que na consumação do século, ou quando você partir dessa, talvez para melhor, ou talvez para pior, aí é você e Deus. É por isso que Jesus vai dizer em Lucas 12:20, louco, louco, se eu pedir a tua alma hoje, para quem será? Irmão, existem pessoas que estão esperando essa ceifa, talvez, para a vinda de Jesus, mas você precisa entender que essa ceifa pode se dar na sua vida a qualquer momento. Você precisa entender que essa ceifa aqui, ela pode se dar na sua vida amanhã. Eu preciso entender que essa ceifa pode se dar na minha vida hoje, se eu deitar e amanhã não acordar com vida. Você precisa entender que essa ceifa pode se dar semana que vem, mês que vem,
mas talvez essa ceifa se dará somente no aparecimento ou na vinda de Jesus. Só que o problema não é quando ela se dará. O problema é como que eu vou estar quando essa ceifa chegar. Será que eu vou ser joio ou será que eu vou ser trigo? Porque diz a Bíblia que a ordem do dono da ceifa é: vocês vão pegar o trigo, vocês vão colher e vão pôr aonde? No meu celeiro. Aponta para quê? Para o reino. Mas o joio, que não serve para nada, que não tem fruto, vocês vão pegar e vocês vão lançar num fogo eterno. E diz a Bíblia que ali haverá sofrimento, ali haverá ranger de dentes, ali haverá uma dor eterna, ali haverá algo que nós nunca passamos, ou nós imaginamos o que vai acontecer. Irmão, para pensar comigo, irmão. Jesus está dizendo, é fogo eterno, é algo que não se apaga. Jesus está apontando para um sofrimento eterno. Jesus está apontando para algo inexplicável. Jesus está apontando e está dizendo, sabe o que é o inferno, igreja? É um lugar que não existe nada de Deus. É a ausência total da presença do Espírito Santo. Aí eu fico vendo pessoas dizerem que já estão vivendo o inferno da sua vida aqui na terra. É mentira, por quê? Porque ainda há esperança. É mentira, por quê? Porque o poder da salvação pode atingir essa vida. A graça de Deus pode alcançar essa pessoa. Mas aqui, irmão, na ceifa não terá oportunidade, na ceifa não terá segunda chance, na ceifa ou nós seremos joio ou nós seremos trigo. Eu quero trazer algumas lições para nós nessa noite. A primeira lição que eu trago para mim e para você é: a igreja é uma comunidade mista, formada por crentes e não crentes. É por isso que a gente vê, irmão, muitos escândalos. É por isso que você vai cansar de ver, irmão, pessoas vivendo uma vida de qualquer maneira. E não se assuste, irmão, vai crescer junto, é o que a parábola vai nos ensinar. Não se assuste quando você vê algum irmão que tem 20 anos, 15 ou 2 anos, ou 1 ano de igreja, brincando na presença de Deus. Não se escandalize, porque talvez essa pessoa não é um trigo, ela é um joio. Mas sabe o que eu aprendo? É que nós queremos olhar, pastor, para o joio, e nós queremos arrancar com as nossas próprias mãos. Só que o pastor, os irmãos, nós não temos esse poder de arrancar o joio do meio do trigo, não. O único que tem o poder sobre a igreja, absoluto, se chama Jesus de Nazaré. Essa parábola ensina algo para mim e para você. Pessoas vão brincar sim. Eu vou falar uma linguagem mais fácil para nós. Pessoas vão viver uma vida falsa sim. Pessoas vão viver uma vida de mentira sim, irmãos. Você conhece esse tipo de pessoa, irmão? Que na sua frente é uma coisa, mas atrás é outra? Você conhece, irmão, esse tipo de pessoa que na frente do pastor é um fariseu, é um escriba, mais longe é outra? Você conhece, irmão, esse tipo de pessoa que até prega bonito, até tem um sermão muito bom? Você conhece esse tipo de pessoa, irmão, que até canta na igreja, ele até é um grande cooperador na igreja? Você conhece, irmão, esse tipo de pessoa? Ele até é um diácono, ele até é um presbítero, ele até é um pastor, mas ele é um joio.
Você conhece, irmão? Eu acredito que você conhece algum tipo de pessoa assim. Você conhece, irmão, esse tipo de pessoa que, você quer ver uma característica de um joio? O pastor Marcel pregou aqui domingo passado, 2 Coríntios, falando sobre nós nos examinarmos se a nossa fé realmente está na pessoa de Jesus, para nós olharmos para dentro de nós mesmos, para nós olharmos para dentro do nosso coração. Você quer ver um exemplo de pessoa na Bíblia que é um joio? O jovem rico, irmão. Ele cumpria, pastor, a liturgia todinha da religião. Você quer ver? Ele chega perante Jesus, ele se prostra, ele se dobra. Ele chama Jesus de mestre. Irmão, ele reverencia a pessoa de Jesus, correto? Aí o que Jesus vai virar e vai falar para ele? Ele vai perguntar: Jesus, o que eu tenho que fazer para quê? Para entrar no reino de? Qual é a resposta de Jesus? Você tem que guardar os mandamentos, irmão. E a contra-resposta do jovem é: Senhor, eu tenho guardado, eu tenho cumprido isso desde a minha mocidade. Jesus não repreende ele, como ele fez com a mulher no poço, porque verdadeiramente ele estava guardando os mandamentos. Ou seja, ele vivia os preceitos, ele vivia debaixo da religião. Irmão, era um jovem irrepreensível. Quem não se lembra de Nicodemos, um doutor da lei? Ele vai ter com Jesus à noite, mas a resposta de Jesus para ele é necessário você nascer? E qual vai ser a resposta de Jesus para o jovem? Alguma coisa ainda te falta. Irmão, hoje é noite de nós refletirmos e olhar para dentro de nós e dizermos: Senhor, será que está faltando alguma coisa para mim me tornar um trigo? Senhor, será que esses anos todos eu não tenho sido joio na tua presença? Será, irmão, que hoje não é noite de nós pararmos, sentarmos e analisarmos a nossa vida e dizer: Senhor, será que verdadeiramente eu sou trigo, Senhor? Porque tem gente, irmão, que é bom para cumprir os preceitos. Tem gente que é bom, irmão, para cumprir os dogmas da religião. Mas tem gente, irmão, que é ruim para poder seguir a pessoa de Jesus. Porque seguir a pessoa de Jesus fala de renúncia. Seguir a pessoa de Jesus, irmão, fala de abrir mão das nossas vontades, fala de abrir mão do nosso ego, fala de abrir mão do nosso eu, fala de abrir mão da nossa natureza pecaminosa. Seguir a pessoa de Jesus, irmão, aponta de nos colocarmos em lugar de humildade, em lugar de simplicidade. Mas nós não, nós queremos ser grande, nós queremos estar por cima, nós queremos andar por cima. Mas Jesus disse: aquele que quiser ser maior no reino, seja menor. Paulo vai dar um exemplo na sua segunda carta para Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, de um joio. Ele vai dizer o seguinte: porquanto Demas, havendo amado mais o mundo do presente século. A característica de um joio é que ele ama mais o que está no mundo, ele é mais desejoso por aquilo que é prazeroso para a sua carne, por aquilo que o reino de Deus trouxe aos nossos corações. A característica de um joio é que ele é carnal demais. Se tem uma fofoca, está no meio. Se tem um problema, ele está envolvido. Se tem uma mentira envolvida, essa pessoa está no meio, fazendo parte. Por quê? Porque não é trigo, porque é joio. Mas em nome de Jesus, você que é trigo, você não pode parar por causa do joio. Por quê? Porque a qualquer momento a ceifa vai acontecer. Irmão, eu já me peguei me questionando: Senhor, mas o cicrano é pastor, o fulano é presbítero, o Bertano é isso, por quê? Aí Deus falou: vai para a minha palavra, filho.
E o Espírito Santo trouxe um alívio no meu coração, irmão, quando eu consegui compreender essa parábola, que tem que crescer junto. A característica de um joio também se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Olha o que diz o texto sagrado: não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Aí o versículo 16 vai dizer o seguinte: o que é o amor ao mundo? Primeiro, a concupiscência da carne. O que é, irmão, essa concupiscência na carne? É ter uma vida de carnalidade. Como eu disse, é ter uma vida voltada somente para os prazeres deste mundo e não para os prazeres do Senhor. Ele continua, e também a concupiscência dos olhos. O que é essa concupiscência dos olhos? Será o desejo pecaminoso do prazer carnal, praticado na imaginação das pessoas. Você quer ver uma coisa? Você quer descobrir se você é um joio e se você é um trigo? O que ocupa a sua mente? São mais pensamentos carnais ou pensamentos do reino de Deus? Você quer ver se você é um joio ou se você é um trigo, irmão? E isso daí não se dá ao pastor para falar ou o pregador para falar. Isso aí se dá a mim e a você a se responder. Na minha mente, Marcos Paulo, só tem imagens de pornografia. É porque é carnal demais, irmão. Eu tenho uma dificuldade, mas eu só fico nas redes sociais e o que eu estou vendo aponta para a minha dificuldade. A concupiscência dos olhos aponta para isso, para aquilo que está na minha mente, irmão. Aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, irmão. A característica de um trigo é que ele foi transformado na mente, ele passou pela metanoia, ele foi salvo. O que ocupa a mente dele é o Senhor, o que ocupa a mente dele é a oração, o que ocupa a mente dele é a leitura da palavra, o que ocupa a mente dele é em fazer algo para Deus. Mas nós não. Nós pensamos em tudo para depois pensar em algo para Deus. Não, é porque primeiro, segunda-feira eu tenho que fazer isso. Não que seja errado, irmão. É porque segunda-feira eu tenho que resolver isso. É porque isso, é porque aquilo, é porque aquilo outro, é porque aquilo outro, é porque isso outro, é porque aquilo outro. Mas em Jesus fica onde aí? Aonde que fica Jesus? Aí ele vai continuar e vai dizer: a avareza da vida. O apego, o que é a avareza da vida? O apego excessivo às coisas deste mundo. Paulo vai dizer: o homem que espera em Cristo somente nessa vida, irmão, é mais do que miserável. Irmão, o que você mais vê na igreja é pessoas que esperam de Jesus só nessa terra, quer enriquecer, quer receber bênção, quer receber vitória, mas a sua mente não está no céu, a sua mente não está no Senhor. Evangelho, irmão, não aponta para essa terra. Evangelho aponta para o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, irmão? Jesus vai dizer que o reino de Deus, poxa, não é comida, mas é o quê? É paz e alegria. Gozo aonde? No Espírito Santo de Deus. Irmão, você quer ver se você é um trigo? Se você tem a alegria da salvação no seu coração, você é um trigo. Você quer ver, irmão, se você é um trigo? Irmão, não tem ninguém olhando para você, não tem ninguém te notando, mas você sabe: eu sei que eu sou um eleito, eu sei que eu sou um salvo, eu sei que eu fui alcançado. Ah, mas o pastor não me viu. Ah, mas o dirigente, o pregador não me viu. Ei, mas a pessoa de Jesus te viu, a pessoa de Jesus te alcançou, e é o suficiente. Mas nós queremos estar no lugar de evidência. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses. Abra comigo, por favor. Estou terminando, capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Irmão, essa palavra é para quem é trigo e é para quem é joio também. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 3,19. Cujo fim e a destruição
Olha a característica, irmão, de um joio, cujo Deus é o seu ventre, e cuja glória é a sua, e que só pensa nas coisas, só nas coisas. Você conhece esse tipo de pessoa na igreja? Para com você, não consegue citar um versículo bíblico. Fala da vida da irmã, fala da vida do irmão, aí depois volta, fala que o pastor não pregou direito, aí depois volta, fala, rapaz, o Marcos Paulo pregou domingo, mas não pregou nada com nada. Aí você pergunta, mas qual foi o texto básico que ele usou para pregar a palavra de Deus? Não sabe, por quê? Porque é carnal? Porque está pensando no lanche do depois do culto, não está pensando que hoje pode ser o seu último culto. Irmão, quem é joio, já vem para o culto doido que o culto acabe. Quem é joio, irmão, já vem, eu vou lá, eu vou participar, é só mais um culto mesmo, né? Aí depois tem aquela vibe, depois tem aquele negócio, tem um lanche, e é muito bom, não é errado, irmão. Mas quem é trigo, pastor, vem dizendo, hoje pode ser o meu último culto, então eu vou dar o meu melhor para ele, porque aqui é um ensaio para um dia nós cantarmos no coral celestial. A característica de um joio é que o Deus dele, Vinícius, é o seu próprio ventre, é as suas próprias vontades. Você conhece esse tipo de pessoa na igreja, irmão? Que o Deus dele aponta para si mesmo? Você conhece esse tipo de pessoa na igreja, irmão? Que se tirar o espaço dele, ele sai da igreja? Como nunca esteve na igreja? Você conhece, irmão, esse tipo de pessoa na igreja? Que o Deus dele é a sua vontade, é a sua vaidade, é o seu ego, é o seu eu. Mas quem é trigo? Não, irmão, o Deus dele é a pessoa de Jesus. Ele adora, ele reverencia, ele conhece a pessoa de Jesus. Ele fala, Senhor, eu sei que sem ti nada sou. Senhor, eu sei que sem ti nada posso. Senhor, eu sei que eu não mereci estar aqui, mas a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia me alcançou. O pastor citou aqui domingo passado a oração do publicano e do fariseu. Irmão, o joio é assim. Ele olha para o outro, se escandaliza com o defeito do outro, mas não consegue se escandalizar com o seu próprio defeito. Todo mundo é ruim, só ele que é bom. Só o evangelho dele que é perfeito, que é de amor. E Paulo continua. Aí olha, irmão, a característica de um trigo. Mas a nossa, olha para onde aponta, irmão, a característica de um trigo. Mas a nossa cidadania está onde, irmãos? No céu. Aonde, irmãos? De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não, eu vou repetir esse versículo. Mas a nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. A diferença do joio e do trigo, a segunda lição se chama regeneração. Simples. Sabe qual é a diferença, irmão? Do joio e para o trigo? É que o trigo foi regenerado. O trigo passou por um processo que é o processo da salvação em Deus. Você quer ver o que é, irmão? O processo da salvação na vida de uma pessoa? Vou usar um exemplo aqui simples. A borboleta. Você pega uma borboleta, irmão. Antes dela se tornar borboleta, o que ela é antes? Um largato. Só que ela vai passar, pastor, por um processo, uma metamorfose. E sabe o que eu acho interessante, Natália? É que nesse processo, quando ela vira borboleta, ela não vira meia borboleta e meio largata. Ela vira completamente. Então não existe meio salvo e meio não salvo. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu. Ou você é joio, ou você é. A salvação, irmão, é uma obra soberana de Deus.
Segundo alguns estudiosos e biblicistas, a salvação, irmão, o poder da salvação transcende o poder da criação. Para Deus salvar a mim e a você, Deus teve que enviar o seu único filho. Tamanho o seu crime, tamanho o meu crime, irmão. Porque tem pessoas que acham que a morte de Jesus lá na cruz só aponta para o amor de Deus, mas aponta para o seu crime, aponta para o meu crime. Crime esse, irmão, que ninguém queria assumir. E ninguém tem condições de assumir esse crime. Vamos continuar. A terceira lição que eu aprendo nessa parábola é que Satanás está em atividade na igreja. Não se escandalize. Olha comigo o versículo 25 do capítulo 13. Olha, irmão. Mas enquanto dormia, os homens veio, o seu inimigo semeou joio no meio do e seguiu o seu. Jesus, quando vai explicar essa parábola para os seus discípulos, irmãos, quem que é o inimigo aqui da história? Satã? Você sabia, irmão, e não se escandalize porque é bíblico, que o diabo tem os seus adeptos na igreja? Marcos Paulo, isso é uma grande mentira. Te provo na Bíblia. Quem não se lembra de 1 Samuel? Os filhos de Eli, Ofni. Se você for ler 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, vai dizer o seguinte: ora, os filhos de Eli eram filhos de Beli. Aí, vírgula, vai continuar, vai dizer o seguinte: e eles não conheciam irmão, só é filho de Deus quem conhece a Deus. Vou repetir: só é filho de Deus quem conhece a João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, vai dizer o seguinte: a todos quanto o receberam foram dado o direito de ser chamado filhos de... a todos quanto foram dado o quê, irmão? Se você não é filho de Deus, você é filho de quem? Do meu pai e da minha mãe, claro, sem sombra de dúvida, mas de Satanás. 1 João, ele vai dizer o seguinte, hein? Capítulo 3, e nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. É uma realidade dura e triste, mas dentro da igreja existem os adeptos de Satanás. Existem pessoas que não foram alcançadas pela graça. Então, irmão, não se escandalize. Não pare porque alguém parou. Não pare porque alguém está brincando. Ou não pare porque alguém não está fazendo. É porque joio não é trigo. Mas você é trigo, você vai perseverar até o final. Marcos Paulo, mas você já viu o cicrano? O cicrano briga com todo mundo, o cicrano quer bater em todo mundo, o cicrano usa palavrão, o cicrano xinga. Irmão, nós não somos salvos pela obra de forma nenhuma. Eu não sou salvo porque eu faço boas obras, não, irmão, mas um salvo, pelo amor de Deus. Ele não fala um palavrão, né, irmão? É impossível, irmãos. Irmão, vai me desculpar, eu não... A pessoa... Não, irmão, impossível. Quando uma pessoa é regenerada, quando uma pessoa é salva, irmão, ela muda o seu linguajar. Ô, meu irmão, a paz do Senhor, tudo bem com você? Não, aí aquele monte de brincadeira, pastor, que é carnal, aquelas brincadeiras que aponta para bobeira, e o cara não está nem aí, está brincando, tem mulher no meio, está brincando, não está nem aí, sabe por quê? É porque não nasceu de novo, é carnal demais. Para mim ser salvo, eu não preciso, irmão, andar de saia até o pé, não. Mas pelo amor de Deus, irmã, anda com a roupa comportada. Você não precisa de mostrar nada para ninguém. Você tem que mostrar algo para o seu marido, é para o seu esposo. É ele que tem que ver, não é as pessoas, não. Aí hoje na igreja, irmão, em geral, parece um concurso. Irmão, tem lugar que você chega que é só o sangue, que o camarada tem que desviar o olhar mesmo,
Porque tem umas irmãs que não ligam o desconfiômetro e vêm com as roupas que só o sangue de Jesus para ter poder. Sabe por quê, irmão? É porque é carnal demais. Aí já coloca, já vem para o culto pensando: eu vou botar essa roupa, porque se eu botar essa roupa, o fulano vai olhar para mim. Eu vou botar essa roupa, porque se eu botar essa roupa, eu vou chamar a atenção de Cicrano, eu vou chamar a atenção de Bertano, irmão. Mas quem é salvo não. Ele vem com a intenção no seguinte: Senhor, eu só quero a tua presença. Senhor, eu só quero a tua graça. Senhor, eu só quero a tua misericórdia. Não, irmão. Quem é trigo vem com a mente diferente. Ele vem pensando: Senhor, eu vou lá para te adorar, eu vou lá para te exaltar, eu vou lá para engrandecer o teu nome. Eu vou lá, Senhor, para jubilar na tua presença. É uma dura realidade, irmão, mas é o que está acontecendo no nosso meio. É para onde o texto aponta. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí ele vai dizer o seguinte: e todas as coisas se fez. Bom, não é algumas coisas. Repita comigo: não é algumas. Não, mais forte, fala: não é algumas. Fala assim: é todas. Fala assim, aí, irmão, vai apertar para o jovem. Se você tinha um relacionamento que desagradava a Deus, e hoje se você é salvo, se você nasceu de novo, vai agradar a Deus. Se antes você desonrava o seu pai e a sua mãe, e agora você se diz ser salvo, agora você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Irmão, dentro da igreja, namorado dormindo com namorada é joio. Irmão, dentro da igreja, pessoas, irmão, quando eu falo igreja, não é batista, é no geral, pessoas no altar do Senhor, tendo relações sexuais antes de constituir o casamento, antes de constituir o matrimônio. A Bíblia fala que fornicação é pecado, a Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda, tem que se converter, tem que nascer de novo. Mas nós não podemos falar sobre isso, porque se falar sobre isso, as pessoas se escandalizam, as pessoas se sentem dodói, as pessoas falam: não, olha lá, o fulano. Não, irmão, é a Bíblia. Vamos continuar. Quarta lição: a separação do joio e do trigo só pode ser feita no dia da ceifa. Isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque o dono da ceifa, pastor, ele tem uma preocupação. Ele fala o seguinte: olha, porque os servos chegam para o dono da ceifa e falam o seguinte: Senhor, você não quer que a gente arranque o joio do meio do trigo? Ele vai virar e falar o seguinte: não faz isso não, porque se vocês fazerem isso, vocês podem tirar junto com o joio o trigo. É porque as raízes, irmão, estão entrelaçadas. Só que naquele grande dia, irmão, não vai escapar ninguém. Todo mundo estará diante dos olhos do Senhor. Nada está encoberto diante dos olhos de Deus. Irmão, diante dos olhos do pastor Marcel, tem muita coisa encoberta. Diante dos olhos do diácono da igreja, tem muita coisa, irmão, encoberta. Mas e diante dos olhos do Senhor? É por isso, irmão, que você pode brincar, pode. Você pode viver uma vida à vontade, uma vida de qualquer maneira, você pode, irmão. Legal. Você vai ficar 20 anos na igreja, vai, legal. Continua vivendo uma vida de brincadeira, você pode, irmão. Só que naquele grande dia, ele vai dizer o seguinte: aí muitos vão dizer: no teu nome eu curei, no teu nome, Senhor, eu profetizei, no teu nome eu fiz tanta coisa. Ele vai falar o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não vos te conheço. Mas para os trigos ele vai dizer o seguinte: vinde a mim, bendito de meu Pai. O fato do seu nome estar no rol da Igreja Batista Reviver não quer dizer que você é um salvo no Senhor, irmão, não é o suficiente. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 vai dizer o seguinte: o Senhor conhece os que são seus. Deus sabe quem realmente é o seu povo.
Deus sabe realmente quem é salvo e quem não é salvo, irmão. E nós também temos que ter essa certeza. Paulo vai dizer: porque o Espírito de Deus testifica em mim que eu sou filho, e eu digo: Abba, Pai. Mas sabe qual é a maior esperança, irmão? Sabe qual é a principal mensagem dessa parábola? É que há esperança para você que é joio. Existe um intervalo, pastor, na ceifa. E talvez você, irmão, viveu uma vida de brincadeira até hoje na igreja. E o Espírito Santo de Deus te faz um convite. É tempo de nós pararmos de brincar. Bom, existe um pecado que vai levar mais, o pecado que vai levar mais pessoas para o inferno, sabe qual que é? É o pecado do orgulho. O pecado que mais vai levar pessoas para o inferno é o pecado do orgulho. Pessoas orgulhosas. Nós não queremos fazer, hoje de manhã o pastor ministrou sobre o filho pródigo. Nós não queremos fazer como o filho pródigo fez. Juntar a trouxa. O cara veio todo cheio de lavagem, todo cheio de rapina e falou: Pai, eu pequei. Somente eu pequei, Pai. Pessoas que não que vai terceirizar culpa. Pessoas que têm coragem de chegar e falar: pastor, eu errei, pastor, eu caí, pastor, mas eu creio que o Pai está de braços abertos para me receber. Pessoas que não vão falar: a culpa é de Cicrano, a culpa é de Bertano. Se eu não estou na igreja hoje é porque Bertano falou isso. Não, irmão, é porque nós nunca fomos, é por isso, irmão. Sabe qual é a maior esperança? É que essa graça, é que o poder da salvação pode alcançar a sua vida, meu querido. Fica sobre os seus pés. Talvez você entrou aqui hoje, irmão, e você é um joio. E eu não quero constranger você, mas eu quero convidar você a fazer apenas uma oração comigo. Pedir ao Senhor que o poder da salvação atinja o nosso coração. E que Deus, irmão, nos quebre, nos faça novo por dentro. Deus, irmão, Ele nos vira do avesso. O poder da salvação é esse, irmão, é Deus nos virar do avesso. Deus não faz meia obra, Deus faz obra completa. Deus não salva mais ou menos, Deus salva completo. Deus não regenera mais ou menos, não, Deus regenera completo. E eu quero convidar você a fazer um minuto de oração comigo nessa noite. Talvez até neste exato momento você tenha sido um joio. Mas sabe qual é a esperança? A ceifa ainda não chegou para você, então ainda há tempo. O dia da ceifa não chegou para a sua vida, ainda dá tempo, irmão, de nós nos arrependermos, de abandonarmos o nosso pecado e correr para os braços da pessoa de Jesus. Vamos orar, Pai. Neste momento, Deus, em nome de Jesus, eu quero, Deus, glorificar o Teu nome. Eu quero exaltar o Senhor, Deus, porque o Senhor é bom. E eu te peço, Deus, no nome de Jesus, tenha de misericórdia. Que o Senhor não permita, Pai, que nós sejamos joio no meio do trigo. Ó Deus, tenha de misericórdia, Senhor. Que o Senhor nos livre, ó Deus, deste mal. Que o Senhor, Pai, nos livre, ó Pai, de viver uma vida dupla. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de viver uma vida, Senhor, apenas de aparência. Apenas, Senhor, uma vida de religiosidade na Tua casa. Que o Senhor, Pai, nos livre, ó Deus, de viver uma vida de falsidade, de hipocrisia, ó Deus, na Tua casa. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que esse poder, Deus, que transcende o poder da criação, que esse poder atinja a minha vida, que esse poder da regeneração, que esse poder, Pai, da reconciliação, que esse poder, ó Deus, da obra salvífica da cruz, que ela possa alcançar essa vida, que ela possa alcançar a minha vida, e que o Senhor permita, ó Deus, que sejamos crentes salvos no Senhor, crentes que nasceram de
novo, crentes, ó Deus, que foram regenerados, que foram verdadeiramente, ó Deus, encontrados pelo Senhor. Ó Deus, talvez aqui, Senhor, existe pessoas que não passaram ainda, Senhor, pela estrada de Damasco. Que o Senhor nos leve a passar pela estrada de Damasco, e que ali possamos ter um encontro triunfante com o Senhor, que ali possamos ter um encontro redentor com o Senhor, Deus. Pai, no nome de Jesus, traga salvação às nossas vidas, traga salvação às nossas casas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e te agradeço. Se você pode, aplaude a pessoa de Jesus bem forte, porque Ele merece. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra? Deus continue abençoando a vida do Marcos Paulo, em nome de Jesus. Já senti o cheiro do quibe. Tá tudo organizado aí já? Amém? Descer com as... R$3 um quibe e um copo de refrigerante, amém? Passa lá na cantina e abençoa lá. Irmãos, hoje nós tivemos batismo, amém? Louvado seja Deus, batismo abençoado hoje. E eu falei sobre o tema de manhã, ministrando a palavra do batismo. Pode sentar, já sentou metade mesmo? E eu falei sobre o tema de que uma ovelha, uma dracma, o filho. Paulo, que era também foi batizado sozinho. E eu falei assim, quem sabe o Josias não é o próximo apóstolo Paulo? Não é, Josias? E eu fiquei assim, muito feliz, porque o curso de batismo começa, começou com 5 pessoas e sobrou só o Josias. E a gente louva a Deus, irmãos, porque o Josias tomou essa decisão de descer as águas do batismo, assumir publicamente que Jesus Cristo é o Senhor. E nós glorificamos a Deus, porque o Josias tem sido gerado, aos poucos. Foi no retiro, Eu falei hoje de manhã 2020, é 2020 mesmo ou 2019? 2020, o último retiro, Irmãos, pastor não está ruim não, Então, eu falei, o último retiro, Josias tomou uma decisão, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ali a obra iniciou, e ali Josias tem sido lapidado, tem sido uma bênção nas nossas vidas. E eu quero convidar Josias Gonçalves Gabriel, em nome de Jesus. Você pode aplaudir, Josias? Glória a Deus. Eu vou perguntar ao Josias. Quem você quer? Você quer falar? Ele falou assim, a minha esposa Jerusa. Eita glória! Amém, irmãos? Glória a Deus, a Jerusa vai entregar o certificado. Vamos ficar de pé, nós vamos orar pela vida do Josias, pela vida da Jerusa, em nome de Jesus. Cadê a foto aqui, gente, para tirar uma foto desse casal abençoado? Tem alguém aí na frente aqui com o celular bonito? Ah lá, tá vindo já o pastor. Amém? Vamos orar? Você passa para... Deixa o Josias segurar isso. Agora é dele. Amém? Vamos orar? Estenda as suas mãos para cá. Nós vamos agradecer a Deus por esse varão abençoado, por essa família, no nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer pela vida do Josias, ó Pai, que tomou essa decisão em ti, de confessar publicamente que o Senhor é Deus nas nossas vidas, e o Senhor é Deus no coração do teu filho. Muito obrigado pela vida do teu servo, continue abençoando a vida dele, enchendo ele com teu Espírito Santo, e eu sei, meu Pai, que o Senhor vai capacitar o teu filho, Pai, para a grande obra que o Senhor tem a realizar na vida dele, através dele. Abençoa a Jerusa, o Pedro, a Vitória, toda a casa do teu filho, para a glória e louvor do teu nome. Nós, como igreja, no mundo espiritual, recebemos ele como membro da família do Senhor. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor na vida desse irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe.
Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: amém. Está encerrado. Deus abençoe, uma semana abençoada em nome de Jesus.